Ainda não, Felipe. Ah, agora sim. Tá. Bom, então, como eu ia dizendo, eu vou fazer esse preâmbulo para que a gente possa partir todo mundo junto do mesmo cenário. Bom, então, quando a gente está falando em ensino médio integrado, um mínimo, né, de entendimento que a gente precisa ter é que a gente está falando de dois campos de ensino e de aprendizagem igualmente importantes, igualmente amplos e que se, óbvio, usando a palavra, a redundância da palavra, que se integram. Né? Que campos são esses? O campo da educação profissional e o campo da educação básica. Né? Então, a gente tem ensino médio regular na vasta maioria das escolas do Brasil, né? Onde estudamos português, matemática, biologia, inglês e todas as disciplinas propedêuticas. E nós temos a educação profissional, já na história aí da educação do Brasil, muito bem fundamentada e realizada em instituições tradicionalíssimas e respeitadíssimas, como é o próprio caso do Cefet-RJ, né, que completou 100 anos em 2017, e a gente tem um histórico de modos de ensinar, né, no campo da educação profissional, do ensino técnico, ou, enfim, como queiramos chamar, de acordo com o contexto que estamos observando. E aí, a partir de uma legislação mais recente, né, eu vou pegar aqui 2004 como um marco da perspectiva da integração, né, mas a gente já tem articulação da educação básica com a educação profissional desde pelo menos 1971, depois, oportunamente, se couber, se for o contexto, se houver tempo, eu posso fazer um apanhado sobre essa perspectiva de legislação, mas a partir de 2004 a gente tem a possibilidade de realizar o ensino médio integrado nos modos que a gente vem realizando, né? A rede federal não é necessariamente pioneira nisso, né? Ela é uma das primeiras a aderir, mas, por exemplo, o Cefet não é pioneiro, né? A gente tem iniciativas anteriores na nossa própria rede estadual. Daqui a pouco, se a professora Daniela, que está aqui na sala, quiser e puder também dar um depoimento sobre sua experiência nesse campo, né? A rede estadual ainda desenvolve ensino médio integrado e já o faz há bastante tempo, né? Muito bem, eu gosto de defender veementemente o ensino médio integrado na seguinte perspectiva. Essa modalidade, me parece, e os estudos e os modos de fazer apontam que ela consegue anular, se não completamente, ela consegue diluir um pouco da histórica dualidade, né, de entendimentos que há a respeito do egresso de um curso técnico e do egresso de um curso regular de ensino médio, né? Então, vou começar por aí, depois vou falar um pouco sobre a abstração do ensino médio. Bom, que dualidade é essa? Né? Falando em palavras muito simples e muito resumidas, mas caminhando aí com diversos estudiosos e autoridades do campo da educação profissional, como o Nozella, a Ciavata, o Frigoto e tantos outros, tradicionalmente entende-se o egresso de um curso técnico, simplesmente técnico, como aquele profissional, né, aquele futuro cidadão profissional que vai se responsabilizar, vai ser capaz de realizar o trabalho duro, o trabalho braçal, o trabalho técnico, né? Muitas vezes entendido, vejam bem que eu não estou dizendo que é isso, mas assim, o entendimento que há, né, é que esse é um trabalho pouco refletido, reprodutor e não produtor de novos caminhos e conhecimentos, etc. e tal. Por um outro lado, o egresso do ensino médio regular, especialmente se a gente estiver falando de filhos das já tradicionais elites dominantes da organização social, esse será então um sujeito, um cidadão que alongará, né, o seu caminho
por outras vias de formação, como, por exemplo, a formação universitária, e ficará, então, responsável pela manutenção, né, das formas de organização social, né, de pensamento e de a dominação do conhecimento por uma outra perspectiva, né, e, portanto, a dominação de diversos outros cenários na sociedade. Então, eu venho trazendo essa defesa do ensino médio integrado, que está sob risco, né, a partir da reforma do ensino médio, né, do novo ensino médio, que deverá começar a funcionar aí de maneira mais efetiva a partir de 2021, venho defender a perspectiva do ensino médio integrado justamente porque essa modalidade oferece uma pavimentação bastante igualitária, né, dessas duas vias, né? E aí sim, por meio desta modalidade, um egresso de um curso de ensino médio integrado tem a verdadeira opção de selecionar, né, se ele seguirá pelo caminho imediato do trabalho, do mercado de trabalho, se ele vai associar isso a uma continuidade em sua formação, por exemplo, a universitária, ou se ele vai, né, caminhar diretamente para o campo universitário. E é importante destacar que a gente entende, especialmente na vivência que nós temos aqui, né, uma vivência institucional dos nossos diversos campi e desse modo de fazer o ensino médio integrado que a gente tem conhecido, né, em sua feitura, a gente pode afirmar, né, com bastante veemência, de que esses dois caminhos do modo como fazemos têm sido muito bem pavimentados. Tanto o caminho da formação técnica, quanto o caminho da formação propedêutica. Né? Então, a gente batalha cotidianamente, no bom sentido do termo batalhar, por essa igualdade, né? Pela não continuação da famosa dualidade que a gente encontra historicamente aí nos discursos sobre educação básica. Né? Então, fazendo esse preâmbulo aí da nossa defesa, né, para a gente poder caminhar. A Renata, a certa altura, levantou a mão, fica à vontade, não precisa levantar, é só interromper. Tá bom, Felipe, desculpa. Na verdade, eu ia falar mesmo, mas acabei clicando em... Mas, enfim, eu ia falar de qualquer forma, no sentido de que você mencionou todo um histórico, né, todo um caminho que nos trouxe ao ensino médio técnico integrado, e eu penso que popularmente, né, para usar uma fala que talvez todos nós já tenhamos ouvido, né, de familiares, colegas, e nós mesmos talvez tenhamos falado isso em algum momento no passado, né, eu penso que o currículo do ensino médio integrado, ele é reparador. Em que sentido? De nos trazer um conforto para a frase na qual falávamos antigamente, que era: olha, mas meus pais não têm condições de pagar uma faculdade para mim. Olha, eu acho que meu ensino médio foi muito fraco. Olha, eu não tenho condições, eu fiz técnico, né? Então, assim, essa frase, eu fiz técnico, era muito associada a um curso que não me dava garantia de mobilidade acadêmica, né? De prosseguir nos meus estudos. Mas eu vou ter que fazer cursinho, eu não tenho como, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o currículo, a proposta curricular do ensino médio técnico integrado, ela é reparadora, porque ela traz para esse aluno caminhos possíveis, né? E nós, no Cefet, né, eu tenho uma caminhada ainda curta, ainda considero uma caminhada curta de Cefet, né? Talvez tenham pessoas aqui nos assistindo que tenham 10, 15, 20 anos de Cefet e que conhecem todo esse histórico, mas me sinto muito orgulhosa de saber que o trabalho que a instituição faz é um trabalho de muito, muito cuidado, muita atenção com esse aluno, tanto para a área técnica, né, no qual a instituição tem um nome muito reconhecido, né, de qualidade, né,
ele é técnico, se formou no Cefet. Você falou Cefet, né? Por isso que eu disse que popularmente as pessoas, sim, né, é sinônimo de qualidade. E, ao mesmo tempo, nós temos vários alunos na universidade e exercendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, agora me recordo de dois alunos, quer dizer, vários alunos em Itaguaí, que estão trabalhando em empresas muito reconhecidas na área, né, conseguiram um emprego até pouco antes de se formarem, né, e são excelentes técnicos, e à noite cursam a engenharia mecânica no Cefet também, ou seja, são egressos do técnico em mecânica, atuam numa empresa, não vou falar aqui por questões éticas, mas altamente reconhecida no mercado, já podem ser considerados bem-sucedidos, né, técnicos bem-sucedidos, e cursam a engenharia, ou seja, essa proposta curricular do médio técnico integrado, ela não limita o aluno. Então, aquela frase que ouvíamos lá atrás, eu fiz técnico, né, com uma certa até vergonha, né, de dizer isso. Felizmente, com essa proposta curricular, ela não se sustenta mais, né? Então, isso me deixa realmente muito feliz e é por isso que acredito que nós tenhamos que sempre, cada vez mais, estudar essa proposta curricular, verificar quais são os problemas, quais são os nós, ver como nós podemos resolver esses nós e brigar por ela, porque ela é muito importante. Era só isso que eu queria comentar. Eu ainda colocaria uma coisa, e aí me desculpa, Marta, não sei se você ia falar agora. Não, fica à vontade. Eu ia falar, nesse sentido do falar, né? A Renata trouxe um pouco de aspectos discursivos, assim, né? Falar, o que eu mais ouvia dizer, né? Ou até mesmo no sentido da boa fama da nossa instituição, tudo isso está representado aí nos discursos que a gente elabora, né? E aí, assim, particularmente, eu não me refiro à nossa modalidade como, ou melhor, vou dizer como eu me refiro primeiro. Eu somente me refiro à nossa modalidade, a modalidade que a gente está defendendo aqui, como médio integrado, né? Eu vou na linha da Marise Ramos, né? Assim, de abreviar mesmo esse nome, falar ensino médio integrado, porque, para mim, como a gente vê representado, às vezes até mesmo institucionalmente, às vezes como em decorrência de como as modalidades eram separadas de modo anterior, e não estou dizendo que isso se dê assim proposital é como eu faço, insisto de falar ensino médio integrado e não médio técnico ou médio e técnico, porque nesse campo da colocação da língua, a gente acaba reforçando uma divisão que a gente entende que a forma de fazer do ensino médio integrado vem justamente para anular, né? Para anular a desigualdade social, para anular a desigualdade da colocação social dos seus sujeitos e tudo mais. Então, em muitas documentações da nossa instituição, a gente vê médio hífen técnico, acho que até oficialmente que se coloca isso, e inclusive médio e técnico. Eu estou dizendo disso em diversos aspectos, tá? Oficiais, em nomes de grupos de WhatsApp que às vezes as pessoas criam para... Enfim, como a gente se refere, tende, prestem atenção, eu não estou fazendo uma crítica deliberada a isso, mas tende a revelar um pouco de como a gente entende essa perspectiva. Então, eu venho aqui defendendo por que eu falo médio integrado. Né? Tem muitas cenas aqui para a gente caminhar, né? Pelas quais a gente deve caminhar. Eu estou olhando para a figura da colega Marta aqui e estou me lembrando da questão, por exemplo, da própria organização dos professores, né? Nos diferentes campi, né, do nosso Cefet RJ, e como isso interfere diretamente no aspecto da formação de professores e de sua atuação para o ensino médio integrado. Mas daqui a pouco a gente volta a isso. Só para não perder uma anotação que eu acabei de fazer aqui no chat, enquanto a Renata estava falando, eu comentei muito rapidamente sobre os itinerários do novo ensino médio. Né? A gente não vai ter tempo de se debruçar aqui sobre as perspectivas curriculares e organizacionais do novo ensino médio, né, oriundo aí da reforma do ensino médio do governo do Michel Temer,
Mas o que acontece? O caso da criação dos itinerários no ensino médio, no meu ponto de vista, seguem muito a perspectiva do que a professora Eveline Alguerbaile, da UERJ, denuncia desde muitos anos atrás, acho que 2009 ou 10 no máximo, como ampliação para menos. O que significa, né, no sentido aí da educação integral e de tudo mais, ampliar para menos? Significa você, digamos, fingir que está oferecendo uma gama maior de oportunidades e de possibilidades de escolha e de etc e tal, mas, na verdade, você está restringindo o caminho daquele sujeito. Vou tirar aqui, por exemplo, do campo que a gente está tratando no ensino médio integrado. Vamos falar sobre educação integral em tempo integral. Se você fala da ampliação do turno, oferecendo mais das mesmas coisas que você já oferece no turno regular, você está ampliando para menos. Porque você não está diversificando os caminhos pelos quais as pessoas poderão escolher para seguir. Né? Você está apenas oferecendo mais horas do mesmo. Né? Então, tentando falar de uma forma bem técnica. No campo aí da organização curricular e tudo mais relacionado ao ensino médio, quando você faz essa divisão dos itinerários com um núcleo muito reduzido de matérias e percursos que serão comuns a toda a formação, e você restringe o restante da formação desses sujeitos, você está, na verdade, restringindo todos os outros caminhos seguintes que esse sujeito poderia querer escolher seguir. Né? E não vai poder, né? Não vai ter condições de fazer isso. E eu não vou também entrar pelo campo do que eu enxergo como uma impossibilidade de realização desses itinerários no campo da escola pública brasileira. Porque a escola pública brasileira não vai ter condição de oferecer todos aqueles itinerários. Ele vai oferecer um itinerário para aquela região, né? E se oferecer. E aí a pessoa que não tem aquele caminho, aquele enviesamento, aquela possibilidade, vai ficar mesmo sem aquela e sem qualquer uma outra. Né? Então é por isso que eu sou veementemente contrário a essa proposta. E entendo que a perspectiva da educação profissional técnica tende a esse encaminhamento se solidificar mesmo, tende a se tornar um itinerário, né? E a gente perder de vez a possibilidade de realização dessa educação emancipadora, integral e bastante completa que a gente consegue oferecer por meio do ensino médio integrado. Né? Então, só esse comentário aqui que eu gostaria de fazer. Eu vou compartilhar muito rapidamente uma tela com vocês, só com um esqueminha que eu utilizei há poucos dias numa outra ação, para a gente pensar nesse campo da articulação da educação profissional e da educação integrada, né, e da educação básica na perspectiva integrada, esses cenários aí. Eu sei que está muito, muito breve, né, muito simples, simplório até, mas Nada, está ótimo. Oi? Tá muito Achei ótimo. Ah, tá. Só para a gente perceber, né? Então, a gente teria assim, né? No campo da possibilidade dos cursos técnicos, a gente vai ter ali, então, assim, né? Como que funcionaria o subsequente? Você tem ali, vamos dizer, representado nessa figura azul, vamos imaginar que fosse o curso de ensino médio, né? E tudo mais, e o círculo verde, o aspecto técnico, o curso lá mais do campo da educação profissional. Então, o subsequente é aquilo que está ali, né? Você realiza um, depois você realiza o outro, né? Então, vejam, não há diálogo, até por uma questão de impossibilidade. Quer dizer, não há diálogo simultâneo. Lógico que a gente carrega, o que a gente carrega da nossa formação, a nossa cognição se dá dessa maneira, e até mesmo inconscientemente a gente vai articulando, né, os conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida. A gente não chega para nenhum curso com a nossa mochila vazia. Né? Não somos um papel em branco nunca, chegamos lá. Mas não há promoção efetiva e proposital e pensada e refletida desse diálogo, né, entre os campos do conhecimento que estão ali. O curso técnico que se realiza da forma concomitante, todas essas modalidades aí existem na nossa instituição. Tá? Já existiram em maior número, uma ou outra existe em menor número agora, etc. e tal.
Então, só para esclarecer isso. O concomitante, como o próprio nome já sugere, a gente vai realizando ao mesmo tempo. Você está matriculado num curso de ensino médio, que pode ser dentro da sua própria instituição ou fora, né? Você pode fazer a concomitância externa, você está matriculado num curso de ensino médio lá na escola vizinha e faz o curso técnico aqui e tudo mais, ou você pode realizar tudo dentro da mesma instituição. Mas, oficialmente, também não há promoção desse diálogo, né? Eu estou realizando um e outro. Pensando na formação de professores e na atuação desses professores, se a gente já encontra dificuldade de integração numa realização integrada do ensino médio, imaginemos, então, na modalidade concomitante, né? Então, insisto com sublinhado, né? Não estou dizendo que essas outras modalidades não são eficazes, né? A Renata acabou de dar exemplos aqui e a gente, para eu dizer que eles são ineficazes, eu teria que negar a própria existência do Cefet-RJ e de toda a sua excelência e reconhecimento que ele tem em cenário nacional, e não apenas dele, né? Eu estou apenas dizendo que, como estamos falando de educação básica, e aí eu vou entrar numa defesa da área, como a gente está falando básica, a promoção do conhecimento de forma integrada, articulada e dialogada se dá de maneira muito mais viável, muito mais possível, através da modalidade integrada, que está representada aí com essas duas figuras. Vejam, eu tentei colocar da seguinte forma: as duas se anulam um pouco, né? Digamos assim, por isso eu clareei as imagens, para que essa interseção, que é justamente da perspectiva da integração, sobressaia, né? Então, a gente tem seção de um lado, a gente tem seção do outro, a gente tem incremento de um lado e incremento do outro, né? Porque realmente a integração ela só tende a ser benéfica para o estudante, né? Visto e lembrando sempre que ele é o foco, né? O centro de nossa ação docente. Se a nossa ação docente não estiver centralizada no que será de nosso estudante, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Um grande amor à nossa própria disciplina, um grande amor à nossa própria profissão, ou um grande amor à nossa própria fala, se não se reverter para o estudante, a gente não tem caminho, né? A gente não tem saída. Então, assim, vou fazer uma pausa, né? Porque eu sou insuportável nesse sentido, eu posso falar aqui grandemente, mas especialmente porque essas coisas me são muito caras, para ouvi-los, né? Ouvir Marta, ouvir Renata e ouvi-los todos, justamente porque nesse momento de agora, a nossa proposta é ouvir alguma coisa de vocês, de sua experiência, de coisas que vocês já tenham experimentado e tudo mais, tá bom? Então, Felipe, queria só, na verdade, fazer um comentário, que gostei dessa questão das imagens que você colocou, né? E fico pensando que o nosso desafio grande, eu tenho concordância com a sua explanação, né, sobre esse tema, e acho que nessa questão da reforma do ensino médio, que você apontou, acho que uma rede federal, né, que é uma rede relativamente grande, claro que nacionalmente não é tão grande, mas em termos do número de institutos federais e de Cefetes, né, acho que a gente precisa fazer uma defesa, sim, com veemência dessa modalidade. Você já mostrou vários argumentos aí, a gente conhece do nosso trabalho do dia a dia de sala de aula, né, como que a gente verifica, os exemplos que Renata deu e milhões de outros que a gente conhece, né, eu acho que a gente precisa fazer uma defesa veemente do ensino médio integrado em relação, né, onde nos cabe, né, nos nossos espaços aí institucionais, para além do espaço institucional, né, em atividades e fóruns, em discussões com outros institutos, com outros Cefet, com outras, né, instâncias aí, porque eu acho que essa defesa é muito importante, a gente precisa resistir, né? Então, existe essa política pública, mas acho que a gente né, a gente precisa garantir o nosso espaço ainda como um espaço de excelência, e eu acho que a integração dá essa perspectiva, não imagino uma excelência. Eu acho que a grande questão que eu acho que fica para mim, assim, é de que a excelência do Cefet, eu acho que, né, com o integrado, ela é estendida para uma excelência para muito mais gente, né? Porque eventualmente já havia uma excelência, né, destinada a um certo grupo, né? Então, com o tempo, né, e à medida que as coisas vão caminhando, eu acho que hoje a gente tem como integrado também, entendo como você,
essa possibilidade de oferecer essa excelência para mais pessoas, né? E aí, não só no sentido do acesso mesmo, né? Mas também no sentido das políticas de manutenção desses nossos alunos, né? Que são oriundos de diversos lugares, de diversas realidades. A gente precisa também fazer com que esse acesso de fato aconteça, né? Então, que a gente precisa defender essa modalidade diante de orientações e de políticas que eventualmente venham se contrapor a isso, porque a gente tem bons argumentos para ela, a gente tem legislação que a defenda, né, na rede federal. Então, isso, claro, não soluciona o problema da questão da educação em geral, da educação básica, especialmente do ensino médio com esse documento, mas acho que a gente, como Cefet, integrando a rede, eu acho que a rede pode e deve, né, se posicionar defendendo os fundamentos nos quais ela se baseia, né, não vou dizer desde a sua origem, mas pelo menos na versão mais recente aí da reestruturação dos institutos do Cefet, quando isso começou a ser implementado na rede federal. Né, e queria só iluminar um pouquinho justamente aquele trecho que você colocou ali na interseção, né? Aquela interseção escurecida que você colocou e as figuras nas suas partes externas mais clareadas, né? Que eu acho que é o nosso grande desafio, né? Eu acho que hoje eu tenho esse entendimento com o qual compartilho com você dessa função social da escola, né? Que é pautada no ensino médio integrado, né? Com essa perspectiva, né? E o nosso desafio cotidiano é como que a gente faz isso se materializar nas nossas práticas, né? No nosso discurso, com os nossos alunos, em sala de aula, nos nossos espaços institucionais, né? Que você falou um pouco aí da questão de como que os espaços, eles ajudam, ou às vezes não, né? A promover essa integração, a própria organização estrutural das instituições, como que isso pode fomentar ou não a integração. E, claro, falando sobre isso, a gente pode pensar como que a gente organiza, né? Espaços, situações, momentos em que a gente possa discutir mais sobre isso e encaminhar ações específicas sobre a integração. Mas eu acho que o professor José Cláudio quer fazer uma intervenção. Pode fazer, professor. Não é uma intervenção. Chega de não, intervenção. Não queremos mais uma intervenção. Não, intervenção. Um comentário, uma colocação. Intervenção não. É verdade, tem razão. Obrigado. Estou aqui como colaborador, como professor da casa. Para aqueles que não me conhecem, eu sou ex-aluno do Cefet, né? Eu me formei em 1970. Em 71, eu já comecei a trabalhar como auxiliar de magistério no Cefet. Depois me tornei professor e estou lá até hoje, né? Então, eu tenho 53 anos de casa, né? Sou oriundo do curso técnico de mecânica. Naquela época era a Escola Técnica Federal da Guanabara, né? Ex-ETN, e tive essa trajetória de vida, né, construída a partir dessa instituição, né? Então, eu acho que essa instituição ela é emancipatória, sem dúvida nenhuma. Eu discordo um pouco quando se utiliza esse termo, o trabalho braçal. A instituição, como formadora de técnicos de nível médio, né, ela sempre procurou fazer um trabalho de excelência, mesmo a nível de formação fundamental, né? Um pouco pobre na minha época, na época da ditadura militar, onde a gente tinha uma restrição muito grande, né, da formação mais humana, mas mesmo assim nos tornamos humanos, né? Somos humanos até hoje. Então, a minha preocupação é, primeiro, seguindo a nomenclatura que é dita, né, nos documentos oficiais, as nossas DCNs, é claro, é Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Então, é lógico que quando você coloca ensino médio integrado, pode ser um jargão político, né? Eu não sei quais são as intenções, mas respeito. Mas o que está lá na Resolução 6, que são as nossas diretrizes curriculares nacionais, que é o documento oficial que nós temos que seguir como instituição pública, né? Ele é claro que é a educação profissional técnica de nível médio, né? Então, nós temos que fazer essa costura, que não é simples, é muito complicada. Eu venho da área profissional, né? Sou engenheiro formado, trabalhei durante 20 anos
concomitantemente com o Cefet, na Petrobras como engenheiro, trabalhei com inúmeros técnicos, né? Quer dizer, conheço o trabalho desses técnicos, desses profissionais, sei da sua importância, né? Pelo conhecimento técnico que eles têm, e vejo nas disciplinas que eu chamo de núcleo básico, né? O núcleo fundamental, né? Exatamente para apagar um pouco esse jargão do médio e do técnico, médio e técnico, né? Nós temos as disciplinas do núcleo básico, do núcleo profissionalizante, que devem e podem, né? Podem e devem conversar naquilo que existe de comum. É claro que tem disciplinas de caráter mais básico, realmente, e cujo diálogo é menor um pouco, mas eu acho que essa busca do diálogo é que vai construir a integração. Não é decreto nenhum, nós sabemos disso, vocês sabem disso muito bem. E tem dois pilares que eu acho fundamentais que devem ser citados, né? Que isso aqui é o trabalho como princípio educativo, quer dizer, o ser humano sempre aprendeu através do trabalho, e aí não estou falando do mercado do trabalho, embora reconheça a sua importância, porque ele é o empregador. Eu não vejo nenhuma maneira de você empregar alguém com carteira assinada, garantias de trabalho, etc., através do mundo do trabalho, que é muito mais amplo do que o mercado, mas o mercado que é o empregador, efetivamente. Então, não vamos demonizar os termos, né? Eu defendo o mercado de trabalho como uma oportunidade de emancipação social, inclusive, né? E outra, a pesquisa como princípio pedagógico. Então, são dois pilares que são muito importantes que a gente observe em qualquer setor que a gente esteja. Então, costurar essa integração não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Você tem que ceder, né? E ceder uma coisa que é muito importante, muito cara como professor, como o Felipe falou, né? De forma muito clara, né? E objetiva, você começa a se apropriar da sua disciplina como uma fonte de poder, né? Principalmente, e de realização profissional, obviamente, né? Agora, quando você começa a ver que você tem que ceder carga horária, né, para que você crie campos de integração, por exemplo, quando nós criamos núcleo básico, núcleo profissional e o núcleo articulador, que é exatamente aquele núcleo que vai criar o espaço onde as disciplinas possam conversar, né, foi uma briga. Quer dizer, deixou mágoas e ressentimentos até hoje, né, porque as pessoas não querem ceder. O profissional tinha cursos técnicos com 1.700 horas, somada a 3.020 horas do ensino médio, naquela época separados, dava quase que maior do que um curso de graduação. Quase 4.600, 4.700 horas. Ora, isso é impossível para um ser humano. Então, como você falou, nós temos que olhar o nosso aluno. Então, nós tivemos que efetivar um enxugamento mesmo de carga horária, para que a gente criasse espaços de integração que devem ser ocupados e já estão sendo ocupados. Agora, a integração se dá à medida que eu acredito que é importante integrar. Por que eu reconheço na minha disciplina que a física é fundamental, a química é fundamental, a matemática é fundamental, a língua portuguesa é fundamental para a leitura e compreensão dos textos. A língua inglesa é fundamental. Então, tudo isso integra de alguma forma. Agora, como construir isso é o grande desafio, né? E a gente conta com pessoas como vocês, né, que se debruçam, né, e se interessam pelos assuntos. Basta ver o seguinte, eu tenho visto em outras salas 50, 80 pessoas. Quando você vê uma discussão que eu considero hoje vital, como a Marta colocou muito bem, ela é vital tanto para o ensino médio quanto para o ensino técnico, se a gente quiser assim chamar, né? Porque hoje nós temos números, né? Mais do que discursos, nós temos números que comprovam que o nosso curso melhorou muito. Não sei se os colegas conhecem, na época do concomitante, nossos técnicos formados, que é a nossa missão legal, nós temos que formar técnicos, eram 25% em média. Cursos com 10% de formação, porque o aluno vinha fazer o ensino médio. Quando criou-se o integrado, né, hoje nós já ultrapassamos de 60%.
Então, é lógico que houve algumas limitações colocadas na lei. Hoje, o aluno, para se formar, ele não recebe mais o diploma de ensino médio. Quando ele entra, está lá escrito. A diplomação se dará com o final do curso com estágio técnico, estágio profissional. Então, tudo isso amarrou muito, né? Agora, eu acho que é uma discussão que a gente tem que continuar levando. E outra coisa importante, a redução da taxa de evasão, que a nível nacional, acho que o Cefet hoje é um dos primeiros colocados, né? Positivamente, né? Quer dizer, não tem mais evasão. É o menor número. Nós estamos na casa aí de 7% de evasão, tá? Chegamos a ter 30%. No ensino médio, chegamos a ter 40% de evasão, aqueles que defendiam a qualidade do ensino médio. Então, tudo isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que enxergar também, porque para defender a permanência, nós temos que ter fatos e dados, números, porque isso é que sustenta, tá? É só uma contribuição aí para a discussão. Muito obrigado, professor. Vamos fazer rodar, né, as falas e aí a gente volta fazendo comentários gerais. Tá, Felipe, se eu puder fazer só alguns comentários, bem rapidinho, eu até anotei aqui para não me perder. Eu queria agradecer bastante a fala do professor José Cláudio, porque tem muitos pontos ali interessantes, né? E o senhor professor acompanhou todo esse processo, né? Uma pessoa aí que viu e que fala aí com bastante propriedade a respeito. E aí nós, ao mesmo tempo, né, estamos aí estudando, vendo, observando como foi, observando o nosso caminhar, essa prática, né? Então, é realmente uma junção muito importante esse nosso diálogo. Então, eu agradeço mesmo pela fala. E gostaria de fazer uma ressalva, porque eu não sei se ficou compreendido da minha fala algo de forma errônea. Então, eu queria clarificar, se possível. Eu compreendo o ensino técnico, né, vou falar puramente das disciplinas técnicas, né, na mesma perspectiva que Gaudêncio Frigoto compreende, que não há trabalho puramente manual, assim como não há trabalho puramente intelectual, né? Então, em momento algum eu falei como se fosse somente algo braçal, né? Eu só me reportei a uma fala que era muito comum de ouvirmos, né, fora até do Cefet, né, há anos atrás, no qual as pessoas diziam, olha, o meu ensino médio, né, eu escolhi, eu preciso trabalhar, né, então eu fiz técnico e talvez eu não tenha condições de prosseguir, ainda que, curiosamente, na área técnica, né, porque o exemplo que eu dei de Itaguaí foram alunos que saíram do técnico em mecânica, integrado ao médio, que foram para a engenharia mecânica, né? Então, mesmo nas engenharias, como eu atuo também na engenharia mecânica de produção, a gente não tem como dizer que é um curso puramente técnico, né? Eu acho que nós temos uma tendência a polarizar as coisas, né? Técnico propedêutico, e tantas outras polarizações que temos ao longo da vida. E o desafio é realmente esse amálgama. Como a figura que o Felipe mostrou, para mim, ela é essencial, porque e o Felipe, além de ter mostrado a figura, ele fez uma fala interessante no sentido de que, olha, esta figura se apaga um pouco para que ela inclua outra, e a outra se apaga um pouco para que haja uma junção entre ambas. E aí, coadunando com o que os colegas estão colocando no chat, meu segundo ponto aqui, né, eu acredito que esse seja o nosso desafio, né? É fazer essa formação continuada de professores, tanto da área propedêutica quanto da área técnica, para uma compreensão dessa modalidade curricular na qual nós estamos trabalhando. Porque, infelizmente, o que a gente vê na prática, de um modo geral, né, não posso falar, né, por isso que eu estou dizendo que é de um modo geral, é uma grande dificuldade de compreender a questão curricular do outro,
né? Então, eu sou de língua inglesa e eu trabalho uma série de manuais com os meus alunos, né? Trabalho, eu não sei se a minha conexão tá ruim, porque eu tô vendo a imagem do Felipe um tanto turvada, mas tudo bem, já vou terminar. Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir normalmente. Tá, e então eu busco, né, um diálogo não só com as disciplinas técnicas, mas com outras disciplinas também, né? Mas e quando essa busca, ela algumas vezes se torna solitária, né? E quando um professor de uma área ou de outra diz assim, ah, não, eu não sei, não me interesso. Né? Agora a gente está no momento de ensino remoto, né? E quando o professor diz assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? E por que ele não reflete? Ou quando ele pede normativas, né? Ah, então me dá um plano de trabalho aí que eu quero preencher. E ele prefere preencher um plano e se nega a discutir um plano que seria para ambos, né? Para todos, na verdade. E então eu acho que esse é o ponto, né? E prometo que já estou terminando. Fora do Brasil, nós temos cenários, por exemplo, de cursos de formação continuada, no qual você olha para o colega que está do teu lado e ele é engenheiro e eu sou de língua inglesa, o outro é de matemática, o outro é de biologia, e estamos todos ali juntos. Por quê? Porque é uma formação continuada para um trabalho. É muito comum em outras perspectivas curriculares que eu, de língua inglesa, trabalho com todos eles e eles comigo. Nós, no Brasil, né, de um modo geral, ainda temos muita dificuldade. Né? A gente fala em interdisciplinariedade, mas a gente só fala. Né? Colocar em prática se torna um campo muito complicado. Né? Então, eu insisto que a formação continuada, né, a reflexão sobre a junção dos campos de conhecimento é muito importante. E para finalizar mesmo, gostaria de exemplificar que eu, de vez em quando, atuo como banca de um curso de mestrado na Federal Rural do Rio de Janeiro, de um programa de pós-graduação chamado PPGEA, no qual alunos de mestrado de várias áreas, né, e de vários estados, sobretudo estados do Brasil, no qual não há formação para esse professor. Então, vou citar um exemplo aqui de um lugar, que é o Laranjal do Jari, no Amapá. Né? Eles têm essa parceria com a Rural, os professores vão até lá, eu mesma já tive oportunidade, né, e os alunos vêm aqui e há um intercâmbio. E o que eu gostaria de dizer é que em várias pesquisas desses profissionais, que grande maioria deles trabalha nos institutos federais Brasil afora, né, em várias, talvez eu possa dizer que em 90% das dissertações que eu avaliei, todos eles apontam sobre a dificuldade de junção entre as áreas propedêuticas e técnicas. E a maioria deles relata algo que nós sentimos no Cefet, que eu acho que é um nó também, que o aluno diz, não, eu não quero técnico, eu estou aqui porque eu tenho interesse em passar para a universidade e essa é uma escola de qualidade, né? Então, para mim, esse é o grande desafio, amalgamar essas áreas de conhecimento que são absolutamente importantes, todas elas. É isso. Oi, Felipe, você quer comentar ou eu posso fazer um comentário rapidinho? Fica à vontade, por favor. Não, na verdade é um pouco pensando junto com o Renato, eu tô vendo que o chat aqui está movimentado, isso é ótimo, né? Quando a gente está, às vezes a gente fica olhando para o lado, a gente acha que a pessoa não está, a gente não está olhando para, né, a câmera, mas é porque a gente tenta acompanhar aqui a discussão, e eu vi que se encaminhou um pouquinho para a questão dos professores, né? E aí essa questão de formação continuada, formação inicial, né? Quer dizer, eu acho que entendo o Cristiano, né? De fato, talvez seja muito específico para uma formação inicial, mas saber que isso existe, por exemplo, eu acho que talvez hoje
Sobretudo, os professores que são licenciados em institutos federais, por exemplo, devem ter esse conhecimento, e institutos federais e CEFETs, a CRISPERO, né? Os licenciados em física, por exemplo, de Petrópolis, de Friburgo, saibam o que é ensino médio integrado, que essa modalidade existe, né? Eu, por exemplo, posso dizer que, como licenciada, não sabia que isso existia, né? Então, acho que, por exemplo, saber que isso existe e em que base isso está colocado para um professor é muito importante, né? Independente se você vai trabalhar nessa modalidade ou não. Mas, para aqueles que estão inseridos, né, que foram inseridos, estão em movimento a modalidade, né, que está prevista lá, como o professor Zé Cláudio colocou, nas diretrizes, né, o ensino médio integrado, ele está previsto como uma modalidade técnica de nível médio, né? Tem a concomitância, tem vários, e o integrado é uma dessas modalidades presentes nas diretrizes de 2012, né? Que é o documento ainda que nos orienta e nos embasa aí oficialmente. E aí, fico pensando nos comentários aqui do chat, quer dizer, eu acho que em termos do professor, assim, né? Alguns usam o termo formação continuada, mas às vezes a gente, quando usa esse termo, né, se remete àqueles cursos que as prefeituras, né, fornecem para os professores, às vezes uma perspectiva muito burocrática e sem muita relação ali com aquilo que o professor realmente deseja, né? A pesquisa hoje em educação critica bastante esse tipo de formato, né? Alguns teóricos já vão olhar para uma outra linha, que é a linha do desenvolvimento profissional de professores, que eu particularmente gosto mais, que pensar o desenvolvimento em movimento, né? E aí muito mais preocupado com as necessidades dos professores do que com alguma coisa externa que os chamaria. Então, independentemente da perspectiva em que se coloque, né, teórica, e que, né, as pessoas que estejam comentando no chat estejam defendendo, eu acho que para a gente é muito claro que a nossa angústia, né, o nosso desejo vem da prática, e que talvez o que a gente precisasse fazer como tarefa seria integrar mais os professores na perspectiva de fazê-los refletir de que, de fato, tem problemas, né? De fato, tem questões várias, né? Todo mundo que falou aqui comentou das dificuldades, né? Tanto do ponto de vista teórico, Renata dando relatos aí de alunos que estudam isso em mestrado e exemplificando isso, como da nossa prática, a gente percebe isso, independentemente do conhecimento que se tenha especificamente, né? Então, eu acho que o que talvez a gente precise fazer como tarefa, né, seria fomentar espaços institucionais, né, sobretudo, de discussão sobre o ensino médio integrado, sobre as dificuldades, né. É claro que é sempre muito, muito complicado, né, como é que a gente faz isso na prática, assim, em termos de política institucional, né, mas eu particularmente defendo que isso seja promovido, né, e aqueles que desejem, que têm esse incômodo, às vezes o professor, ele sozinho, né, e aí tem um pouco a ver com o que o Felipe falou no início, né, de como que se organizam os diferentes campos de Cefet com seus coletivos, né, às vezes os professores ficam muito sozinhos, né, eu vou dar o exemplo lá de Nova Iguaçu, em que a gente, sozinho no sentido não de que a gente tem muitos colegas, né, mas eu quero dizer nesse diálogo da integração, né, então a gente tem uma organização lá, Felipe acho que vai falar depois de outras, né, que a gente tem um colegiado de ensino médio e os colegiados de disciplinas técnicas, né, enfermagem, Fernanda está aqui, também Fernanda do nosso grupo de pesquisa, Suelen também está aqui de Itaguaí, também é do grupo de pesquisa, do PCM, mas enfim, e aí lá a gente tem esse tipo de organização, né, com os colegiados por curso técnico e o médio junto, né. E essa configuração, né, do meu ponto de vista, ela não favorece tanto a integração, né, no sentido de que nós, no médio, em geral, temos uma integração relativamente boa, em termos de propostas interdisciplinares, em termos de projetos em que a gente faz colaborativamente, né, mas e nos seus técnicos respectivos também, os colegas trabalham muito entre si, mas essa mistura, né, essa mescla aí, de diferentes conhecimentos do propedêutico e do profissional, isso já acontece menos, né? Não digo que não aconteça, né? Mas aí a gente vê, por exemplo, a CPEX é um momento em que a gente observa, né, do meu ponto de vista, experiências integrativas muito interessantes, né? Tanto de professores de diferentes áreas do conhecimento, né? De diferentes, às vezes, campi. Por exemplo, a gente está fazendo uma atividade aqui multicamp, né? Sobre uma temática que afeta todos os campi, então acho que isso já é uma tentativa, né? De promover esses espaços de desenvolvimento profissional nosso, de reflexão nossa, né? E a Mônica lembrou aqui do EIEP, que foi um outro momento, foi um processo também, do meu ponto de vista, de uma ação muito importante, em que a gente conseguiu esse movimento e confesso que eu particularmente comecei a me interessar mais por essa temática do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista da reflexão mais
temática por conta do movimento de formação do IEP, porque até então as minhas pesquisas, né, as minhas reflexões teóricas de pesquisa eram sempre voltadas para o ensino de física, né, que também já é uma grande tarefa que eu tenho na vida, mas o ensino médio integrado também é algo que me motiva, que me prática e de ver os alunos ali, do que a gente faz. Né? Mas só para finalizar, eu acho que essa questão da formação, né, ou do desenvolvimento profissional, eu acho que a gente né, em que isso acontece, mas eu acho que a gente precisaria criar estratégias, talvez institucionais, mas talvez não, né? Talvez conversando entre nós a gente pudesse também organizar determinados coletivos de discussão, de pensar, né? Enfim, a gente precisaria ver como que a gente faria isso, né? Aglutinar pessoas interessadas em torno dessa temática e aí angústias, né? Eu acho que isso é muito importante na hora de levar as coisas para a prática. E queria falar mais uma coisa que agora eu esqueci, mas tinha alguma coisa a ver com o chat aqui. Não, era da organização. Sim, que eu queria fechar com a questão da CPEX, né? Que eu pelo menos de conhecimento acontecendo, né? Professores de diferentes colegiados fazendo projetos conjuntamente, né? Não só para a CPEX, mas ao longo do ano, e a gente acaba observando isso na CPEX, né? E coisas que a gente observa, por exemplo, que eu dei esse exemplo outro dia que eu estava conversando sobre isso, lá em Nova Iguaçu, que a gente tem um caso que é muito singular, assim, um experimento muito singular, que eu acho, de integração, né? Feito pelos nossos próprios alunos, né? Que a Fernanda, de repente, vai lembrar, eu vou me detalhar melhor, porque eu posso esquecer algum detalhe da enfermagem lá, mas era um modelo de simulação de como que determinado substância, que eu agora esqueci o nome, confesso, era liberada no organismo da pessoa quando ela ficava sem acesso à tecnologia. Então, existe uma certa enfermidade que é o que a pessoa sente quando ela está sem contato com os aparatos tecnológicos, né? E a enfermagem, né, conhece sobre isso, estuda sobre isso, e os alunos de automação fizeram no modelo do esqueleto, né, esqueleto, não sei agora se eu falei o nome correto, Fernanda, mas enfim, aquele modelo que tem lá que a enfermagem estuda com os ossos, com tudo aquilo, e tinha uma série de LEDs ali, vermelhos e verdes, colocados ali, eles fizeram um aplicativo para controlar, e a menina da enfermagem ia me explicando como que era a liberação daquela substância no organismo à medida em que a pessoa ficava com a tecnologia, né, com os aparatos, ou se ela ficava sem, como é que ela se sentia, e o outro menino ia apertando e falando, olha, professor, aí aparece assim, aí aparecia a simulação de um, a simulação do outro, como que aquilo se movia no corpo humano. Eu achei aquilo tão incrível, né, eu perguntei assim, eu esqueci agora o nome do projeto, se a Fernanda puder botar no chat aqui, o negócio que eu achei assim, incrível. E eu falei assim, como é que vocês pensaram isso, assim? Do técnico, foi da enfermagem que chamou, foi o professor do técnico, da automação, como que foi isso, assim? E aí o Thales me respondeu, que era um aluno que até me orientando também, professora, eu estava um dia assim no corredor, pensei nesse negócio, e aí eu chamei o pessoal da enfermagem, e a gente começou a conversar, e aí a gente pediu ajuda para o professor da enfermagem, para o professor do técnico, da automação, e aí a gente fez, né? Então, assim, isso me deixa numa alegria de que, assim, né, é possível, assim, nossos alunos fazem coisas incríveis, né? E acho que a gente deve ser talvez também capaz de fazer isso. Talvez para nós seja um pouco mais difícil, porque a gente é muito apegado aos nossos conhecimentos, aquilo que a gente já traz conosco, né, de toda a nossa experiência. Mas, enfim, é só para trazer esse relato, que eu gosto muito de dar esse caso, que eu acho que é bem interessante, de integração entre técnicos também. Mas é isso. Obrigada. Beleza. Muito obrigado. Eu vi que tem algumas pessoas que já se inscreveram para a fala novamente. Vou só tentar fazer uma espécie de uma costura muito rápida aqui, se possível, de tudo isso que foi colocado, né? E a gente, obviamente, volta para ouvir. Nós temos um tempinho razoável ainda, né? Pegando aqui, né, o chat está muito interessante, né, tem colocações muito importantes sendo feitas aqui, depois a gente deve usar isso até como uma fonte, né, para a gente recorrer, assim, o que foi dito, né, dessa conversa aqui, a gente voltar a esse material vai ser muito importante. Mas, assim, pegando por esse viés da questão da formação dos professores, se dá para ser na formação inicial, se não dá, o que é formação continuada, o Cristiano colocou uma fala ali muito importante, com a qual eu concordo bastante, e outras pessoas que estudam a formação de professores também seguem nesse sentido, como o professor português João Formosinho, no sentido de que, se estamos num determinado cenário,
e não temos a devida, entre aspas, formação para aquilo, devemos correr atrás, já que queremos desenvolver aquela função, né? Então, isso é uma coisa importante, especialmente importante para esse cenário, porque quem somos os atores professores do ensino médio integrado? Somos nós, professores licenciados, que viemos de licenciaturas que não nos ensinaram a atuar no ensino médio integrado e nem deveriam, porque somos vários de nós formados antes do período de existência legal, né, da perspectiva integrada, e somos também professores das áreas técnicas, que não são provenientes de licenciaturas e que, obviamente, também não tiveram essa formação para essa atuação. Então, nós estamos no caminho, né, fazendo esse currículo acontecer, né? E somos todos e precisamos estar integrados, né? No título aqui da nossa apresentação tem o termo projeto político-pedagógico, né? Institucionalmente, nacionalmente, qualquer cenário que seja, nós precisamos ter um projeto, um grande, um vasto projeto político-pedagógico pensado para esta modalidade, né? Para este cenário, e não uma coisa genérica ou generalista, né, que envolva as diversas possibilidades. A gente está falando de um entendimento, de um encaminhamento bastante específico, né? Então, assim, estamos num sistema também, né, um sistema com vários campi que funcionam de maneira razoavelmente semelhante e respeitadas as suas especificidades, mas, assim, somos múltiplos, somos diversos, né? E, assim, no meu mundo utópico, né, eu já fico pensando assim, poxa, por que nós que estamos aqui nessa sala agora, 12, 13 pessoas, não somos uma frente formada, específica, de defesa do ensino médio integrado? Né? O que está faltando para a gente estabelecer diálogos, inclusive, mais sistematizados mesmo, né, e oferecermos, por exemplo, essa política, essa proposta de política? Né? Eu sei, são dificuldades múltiplas, nossos afazeres. O próprio fato de estarmos circulando no campo curricular, currículo é território de disputa. Né? Isso aí não tem questão. Não é disputa de vaidade, não é disputa que eu sei mais de você, ou porque eu tenho mais ou menos tempo de casa. É exercer o currículo no âmbito da educação é disputar. Né, é disputar território mesmo, porque, claro, o campo do conhecimento é isso. Mas essa disputa pode gerar produtos e soluções fantásticas, né? Disputa no bom sentido do termo, né, que a gente tem. Então, assim, fazendo um comentário bem geral sobre as iniciativas que já há, né, tanto no campo institucional, como a Mônica colocou aqui, sobre o nosso encontro intercamp de educação profissional, que teve sua primeira versão em 2017 e a segunda em 2019, foi mesmo, sem dúvida, um primeiro grande movimento de articulação entre nós, agentes, fazedores desse currículo da educação profissional integrada. Né? Lá, né, nessas oportunidades do EIEP, a gente teve conosco autoridades nacionais que discutem sobre isso e nos deixaram pistas excelentes, né, de caminhos pelos quais podemos seguir. Num campo mais nacional, né, e vários de nós que estamos aqui na sala dominamos isso e já estivemos lá também, né, temos o Seminário Nacional do Ensino Médio Integrado, né, que aconteceu em 2017, depois em 2018, e aí não tivemos uma edição ano passado, certamente por outras questões. Mas muito da orientação filosófica e pragmática também do como fazer e como se tem feito o ensino médio integrado está se dando nesse diálogo com a rede. Eu, particularmente, participei da primeira versão, inclusive como autor de um capítulo e também do livro produzido lá e da atividade em si. E na segunda edição, em 2018, vários de nós que estamos aqui nos encontramos por lá, né, para ouvir dessas experiências e tudo mais. Então, assim, o Brasil está articulado e interessado, né, está vendo que o ensino médio integrado é uma saída para várias questões que a educação brasileira tem. Né? Eu não tenho dúvida disso. De forma independente da educação profissional, o ensino médio regular é um segmento da educação básica, ou até de todos os segmentos da educação brasileira, muito questionado, né? Por ele ser
abstrato, no sentido de que ele não oferece também um caminho muito específico para o seu egresso, enfim. Então, a gente teria aí uma saída bastante razoável, né? E aí fico tentando sublinhar esse aspecto, né? Quem faz o currículo do ensino médio integrado, quem o faz, eu quero dizer, quem o pratica, né, quem o coloca em funcionamento, é que precisa estar na cena do desenvolvimento das políticas institucionais ou nacionais que o defendam, né, que o façam existir. Então, institucionalmente, a gente teve essas iniciativas e nacionalmente temos outras, mas, assim, precisamos estar dispostos a dialogar, né, e a disputar sentidos, no bom sentido do termo sentidos, né? Daí se deu, por exemplo, a criação do PPCM, que a Marta já mencionou aqui, né? A gente não vai voltar aqui a cenários que nos foram difíceis, mas institucionalmente a gente teve isso, né? E aí vários de nós aqui sabemos do que eu estou falando. A partir do primeiro EIEP, por exemplo, como vimos essa questão do projeto político-pedagógico precisar, né, ser fomentado no sentido de articular melhores políticas para o ensino médio integrado, a gente teve uma iniciativa de tentar articular os campi para uma discussão nesse sentido. Isso não foi viável, então tentamos por um outro caminho, temos tentado por um outro caminho, né, que poderá ser ampliado aí como grupo de pesquisa. Mas aquele par de parênteses também que nos desce tão atravessado, a gente está vivendo um período institucional muito difícil, né, talvez o mais difícil que todos nós, com os nossos diversos tempos de casa, tenhamos podido experimentar, que é o fato de que a instituição está absolutamente instável devido aos interventores, né, pessoas que estão aí na gestão que são ilegítimas e dificultam que outros caminhos sejam discutidos, né, por uma comunidade e sejam validados. Não poderia deixar de falar isso. Já estou fechando essa espécie dessa costura, mas a Marta fez uma colocação muito importante sobre a necessidade da integração de professores, né? Eu acho que nós não somos líderes do cenário educacional, né? Porque o nosso trabalho está voltado para o nosso estudante, os estudantes também são extremamente importantes, mas, assim, no pensamento pedagógico, isso realmente está nas nossas mãos, né? Professores, pedagogos, equipe pedagógica como um todo. E aí, é muito importante e interessante a gente pensar, né? E aí, na minha fala aqui, sobre essas diferentes constituições de colegiados, não tem nenhuma crítica, né? Mas a gente tem cenários que nos aproximam mais da integração e nos afastam mais. E eu sei que também uma questão de ordem prática, de funcionamento, de estrutura física mesmo, está em jogo. Mas quando a gente tem, em alguns campi, né, nos campos, vou chamar de campi menores, como é o meu, de Petrópolis, como é Nova Friburgo, como é Itaguaí, como que se constitui um colegiado de um determinado curso de ensino médio integrado, né? Um curso técnico de nível médio? O colegiado é formado por todos os professores que atuam naquele curso, né? Então, aqui na sala estamos, por exemplo, eu de inglês, professora Daniela de biologia, professor Cristiano de química, aí tem o professor Felipe Henriques de telecomunicações, tem o outro professor de redes, tudo mais. Nós todos formamos esse colegiado. Somos lotados ali, nos reunimos com a determinada frequência que um colegiado demanda, organizamos o conselho de classe, nos encontramos na sala de professores, que isso aí também é um elemento pedagógico fundamental, né, para o conhecimento pedagógico para além daquele de seu conteúdo, né? Aquele diálogo que se dá nos corredores, que a gente aprende com a prática do nosso par e tudo mais. Essa é a realidade dos campi menores. A Marta já narrou sobre o que eu vou chamar aqui de intermediário, que é o caso de Nova Iguaçu, né? Então, os professores das propedêuticas estão lá no colegiado do ensino médio e há os outros colegiados dos diversos cursos técnicos que há lá, com professores daquelas áreas, enfermagem, telecomunicações, etc. Então, alguma comunicação do cotidiano ali também é possível
tudo mais. E a gente tem a realidade do nosso campus Maracanã, que é o nosso campus sede, que, como eu já falei, é uma questão estrutural, é uma questão de ordem física, certamente. São inúmeros professores que constituem até mesmo colegiados específicos, como, por exemplo, da professora Mônica, que está aqui de Biologia. São vários professores de Biologia. Então, é óbvio que a organização deles, né, a frequência de sala de professores, o diálogo mais imediato, os professores estão organizados nesses seus núcleos, por áreas das propedêuticas e por áreas técnicas, né? Mas a realização da integração cotidiana, num cenário de maior vastidão, como este do Maracanã, depois, em segundo lugar, como de Nova Iguaçu, precisa ainda mais ser fomentado, né, para além do EIEP, para além do Seminário Nacional do Ensino Médio Integrado, com práticas cotidianas mesmo, organizadas pelo Fórum de Coordenadores, ou, enfim, pelo chefe do departamento que congrega o ensino médio e os cursos técnicos e tudo mais, para que a integração seja possível, né? Para que essa integração seja... possível ela sempre né? Mas que ela seja mais ainda viável, né? Então, são diálogos aí que a gente precisa realmente fomentar. Então, perdoem aqui por ter me alongado, passo a palavra para quem estava inscrito, eu não estou visualizando. Eu acho que é o professor José Cláudio e Mônica. Isso, fiquem à vontade, por favor. Mônica, você pode falar primeiro, que eu já falei, eu fico aqui na escuta. Oi, Mônica, bom dia. Oi, gente, tudo bem? Então, deixa eu abrir a câmera para ver vocês melhor. Isso aí. Olha, estou muito satisfeita, viu? Eu quase não pude assistir nada nessa Expotec, com tantas demandas, mas essa mesa, eu falei, se eu não conseguir assistir nenhuma, nessa eu vou estar. E de fato, a gente vê que, para variar um pouco, somos poucos, mas somos os mais interessados nessa temática, né? Então, é com a gente mesmo que isso se desenrola, esse debate vai sempre ser proporcionado por quem quer, né? Então, desculpem dizer isso para vocês, mas é sempre esse trabalho que vai recair sobre os nossos ombros. Somos nós, se quisermos, né? E assim, eu vou tentar ser um pouco em cima da questão dos desafios, né? Porque a gente já sabe dos problemas, o cenário é bem amplo, bem claro, mas assim, a questão do desafio da integração é que eu acho que a gente precisa sempre refletir. E, claro, os colegas estão falando diálogo. Eu acho que todos nós aqui, pelo menos, somos abertos a diálogos, né? Procuramos promover esses espaços de diálogos, como a gente está falando do EIEP ou de outros encontros, mas, para além do diálogo, eu acho muito importante o que o Felipe acabou de falar. A gente precisa estar mais atento às práticas que já estão acontecendo, às experiências de integração que se acumulam ao longo desses anos. Né? A gente não consegue, às vezes, dar a visibilidade a elas, mas todos nós, aqui, pelo menos esses dessa sala, temos já nossas experiências, a gente observa nos campos onde trabalha outras experiências, a gente precisa dar valor a elas e também prestar atenção. Quantas delas realmente podem ser incorporadas em outros campos, né? Nas nossas práticas, e outras talvez não, outras sejam muito específicas para uma área, para um curso, né? Então, assim, eu queria falar muito dessa questão, que eu acho que, assim, os dois espaços que eu vejo, além do EIEP, que a gente tinha muito essa ideia de troca de experiências, era digamos, um momento do EIEP, que também tinha questões político-pedagógicas a serem reforçadas ali, mas a troca de experiência ali sempre foi, para mim, assim, um momento muito importante. E queria falar também sobre a questão dos alunos, né? Rapidamente, vou abrir um parênteses para falar ainda de EIEP. Nessa última versão do EIEP, que a gente teve uma adesão docente muito menor, a gente resolveu abrir espaço para os alunos também escreverem seus trabalhos. E aí, não sei se por pouca divulgação também, nossa, já que o número de docentes era menor, a gente não teve muitos alunos, mas a gente teve trabalhos de alunos. E é isso que é importante também. No espaço da integração, a gente precisa entender que nem sempre somos nós quem devemos criar a disciplina, criar um trabalho, criar uma forma de integração. Quando a gente orienta os alunos a buscarem essa integração, eles conseguem fazer isso muito bem.
Acho que foi Marta que falou isso em algum momento. Então, eu vejo pelo menos 2 caminhos para a integração curricular. Uma somos nós mesmos, buscando indo na iniciativa, procurando os colegas, buscando atividades que possamos fazer juntos, e se pudermos evoluir para disciplinas que possamos construir juntos, eu acho que já é um caminho um pouco mais concreto, né? Eu vejo esse um caminho de integração, mas vejo também, resgatando o que o Zé Cláudio falou, a questão da pesquisa como princípio pedagógico, os alunos terem, dentro da sua formação curricular, esse espaço deles produzirem uma pesquisa integradora, interdisciplinar, como a gente queira, mas que isso faça parte do currículo, ou seja, para eles se formarem, eles vão ter um X de horas dentro de um projeto de pesquisa interdisciplinar, né? Que eles escolham área, que eles escolham disciplinas que mais lhe agradam, mas isso também ser curricular, eu acho que pode ter um valor, porque os alunos vão correr atrás dos professores. Então, assim, nós já estamos nesse barco, mas tem muito professor que está vendo, né? Está indo conforme a maré empurra. Mas quando o aluno chega e provoca o professor e diz que quer fazer um projeto, que quer fazer um trabalho numa determinada, o professor se anima. Então, eu acho que a gente tem que buscar meios dos próprios alunos entenderem o quanto essa integração é fundamental na sua formação como um todo, institucionalizar isso, que eu vejo através, né, de projetos, ou parte da carga horária ser na forma de projetos, e eles vão trazer esses professores que ainda não se engajaram, né, que ainda não se sentiram motivados a brigar por tudo isso aí que a gente está brigando. Então, era basicamente isso que eu queria falar. A questão da troca de experiência que eu queria muito reforçar, e dizer o seguinte, que eu vejo que a gente está construindo ainda esse ensino médio integrado no Cefet, né? Estamos ainda longe de dizer, não, está tudo bem, está tudo pronto. E aí, no Maracanã, a gente teve uma discussão ao longo dos últimos anos, e esse ano, logo o ano da pandemia, a gente estaria começando um currículo, digamos assim, diferente, nesse sentido de buscar uma integração mais forte, né? É claro, é uma aposta, né? Tudo é uma aposta e uma hipótese de que isso vai funcionar. A gente só vai saber ao final de um ciclo, né? Daqui a 3 anos, 4 anos, a gente vai estar analisando essas mudanças. Mas ainda ao longo do processo, né, como o Felipe falou, a gente precisa ter uns momentos de avaliação parcial, de como é que foi esse primeiro ano de curso, como é que foi essa disciplina integradora, né? Porque a gente já tem disciplina aqui no primeiro ano integradora. E colhendo os frutos e não desanimar ao primeiro, digamos assim, sinal de que não foi tão bem quanto a gente gostaria, né? É o primeiro ano do curso, quanta coisa a gente ainda tem para aprimorar. Então, por fim, a minha defesa é que a gente tenha sempre encontros na forma de IEP ou dentro de cada campus, né? Eu vejo a semana de extensão um bom momento também, mas eu sempre falo que a semana de extensão é muito o momento dos alunos, eles têm que brilhar ali. Às vezes não tem espaço para nós, professores, discutirmos essas questões junto com aquele monte de projeto que a gente está orientando com o stand. Eu acho que, entendeu? Fica tumultuado. Eu acho que a gente tinha que ter um outro momento só da prática pedagógica dentro de cada campus, e quanto mais momentos assim, melhor, para justamente ir avaliando a todo momento esse processo e trocando experiências entre os campos, que eu acho que a gente vai ter, realmente a gente vai ganhando maturidade, né? E vamos conseguir alcançar cada vez melhor essa interseção aí da figura que o Felipe mostrou para a gente, esse sombreamento vai ficando cada vez maior, até que um dia a gente não distingua o que era o pentágono e o círculo. Olha que coisa linda, né? Esse é um longo caminho, já. É isso, obrigada pela mesa e continuemos aí firme e forte. Isso aí, Mônica, obrigado. Muito obrigado. Professor José Cláudio, fica à vontade. Não, eu estou à vontade. O que eu observo na iniciativa de vocês é o seguinte: eu tive, durante 8 anos aí, tentando conduzir um navio, né? Um navio cuja mudança de rota é muito complicado. Nós pegamos uma escola que estava com índices acadêmicos péssimos, né? E achando que estava maravilhoso, né? Que estava tudo muito bem, porque a gente não olha os números. E a gente começou a fazer um trabalho, e eu acho que é uma coisa que eu gostaria de, primeiro, me disponibilizar, hoje como professor, a participar dessa iniciativa, desse grupo. Eu acho que a gente pode formar um grupo de discussão. Começamos assim em 2010, 2011, não havia nenhuma portaria, não havia nenhum grupo oficial, e fizemos
né? Estava lá a Marise Brandão, estava lá o professor Maicon, estava o Guilherme, estava a Lani. Eu fui convidado como único representante do profissional, né? Que eram só professores do ensino médio. Foi uma iniciativa dos professores. Ali nós começamos a discutir o ensino integrado, né? Pela primeira vez eu comecei a ler os documentos, né? De Frigoto, de Ciavata, né? Que a gente começou a analisar e estudar, né? Ver a experiência de outros institutos que já tinham implantado, como o Rio Grande do Norte, que já tinha uma experiência acumulada grande do ensino integrado, né? Trouxemos a Ana aqui para fazer uma palestra quando nós assumimos o DEMED. Então, tudo isso foi fruto de uma iniciativa de um pequeno grupo, né? Agora, grupo que acreditou nisso. E eu costumo dizer o seguinte, a nossa escola, a nossa instituição, é um manancial de oportunidades. É uma escola muito rica. Tem oportunidades que a gente não imagina, né? Agora, é preciso que o professor acredite e faça, realize efetivamente, independente de se isso vai colocar na rádio ou não vai colocar na rádio. Nós temos que estar acreditando no projeto, né? Por exemplo, nós temos hoje uma documentação grande, desde 2016, pesquisas que nós fizemos com os alunos concluintes do quarto ano, 16, 17, 18 e 19. São dados. O que eles pretendem fazer? O que ele achou do curso que ele fez? A pesquisa do egresso, que foi uma batalha que eu tive junto à DIGE, não conseguimos fazer. É importante. Onde está o nosso aluno, né? Então, nós tínhamos um aluno de quarto ano que opinou. Nós temos as pesquisas de ingresso. Por que o aluno escolhe uma escola de formação profissional? É importante que nós conheçamos essa resposta. Quem é esse aluno que nós estamos recebendo? O que ele acha? Por que a família escolhe o Cefet para colocar o seu filho? Então, isso são informações importantes para a gente balizar. Senão, a gente começa a fazer um discurso, apesar apenas dentro daquela área que a gente conhece e estudou, né? Então, eu acho que esse espaço que a Mônica colocou para dos alunos foi uma coisa que a gente sempre procurou cultivar, ouvi-los permanentemente, né? E, de preferência, de forma documentada. Tem um trabalho recente que o Sidney, lá do Instituto Sul, fez, eu vou mandar para vocês, uma avaliação de todos os cursos que migraram de 4 para 3 anos. Será que foi uma boa aposta? Toda a rede federal se mobilizou para isso, né? E nós entramos também a reboque, né? Será que vai ser melhor? Vai ser um curso melhor para os nossos alunos? Nós discutimos isso na rede federal, né? Então, não foi uma ideia de uma cabeça. Foi toda uma rede discutindo isso aí. Você participou dos seminários, sabe disso, Felipe. E outra coisa, para finalizar, eu gostaria de falar da minha experiência de integração, né? Eu, por exemplo, nós procuramos a química, que é uma disciplina, na minha disciplina, tem muita interação. Então, eu procurei os professores de química, porque eu acho que é nossa responsabilidade do ensino profissional mostrar para o colega do propedêutico, né, o que nós fazemos. Como é que nós trabalhamos os conceitos fundamentais da ciência, né? Então, eu acho que esse movimento é um movimento que eu defendo dentro da minha coordenação. Nós temos que sair da nossa sala e buscar os colegas, porque esse é o movimento de integração. Não vai ser um decreto, não vai ser uma resolução, não vai ser um projeto político-pedagógico. Isso tudo é muito bonito no papel. A gente está cansado de ver esses documentos bem elaborados, né? Mas eu acho que se isso não parte de um trabalho efetivo de base para a gente discutir com os nossos colegas, os nossos pares, isso é importantíssimo. Na minha experiência é essa. Buscamos a física, buscamos a matemática, que é surda para qualquer aspecto de integração. As respostas foram praticamente nulas, porque o professor de matemática, não é a coordenação, não é o coordenador, o professor de matemática não quer se integrar. Consideram-se provavelmente uma ciência acima do bem e do mal, um conhecimento. Então, se não houver esse movimento humilde do professor, olha, eu vou procurar a química porque a química é importante. Então, nós consideramos, hoje, por exemplo, Valéria, professora da química, que trabalha na mesma turma minha, a gente tem encontros periódicos. Então, tem coisas que ela trata com muito mais propriedade do que eu. Como é que eu vou, um engenheiro, tratar de ligações químicas? Eu trato.
mas ela vai tratar com muito mais propriedade. Agora, por que é importante a Valéria conhecer por que a ligação química é importante para o comportamento mecânico dos materiais? Qual é a interface que existe nisso? Então, isso se constrói com diálogo. Entendeu? Não precisa ter nenhuma organização por cima de mim, porque sabe onde eu aprendi a integrar? Quando eu passei 20 anos na indústria. Eu tinha já 17 anos de Cefet. Quando eu fui para a indústria, eu vi, olha, eu dependo muito dos outros conhecimentos. Eu não resolvo nenhum problema de forma disciplinarizada. Nenhum. Então, se eu não enxergar isso, aí você, Felipe, esse movimento de formação docente é importantíssimo. A gente precisa botar na cabeça dos nossos docentes, principalmente os professores da área profissional, né? Que começam a enxergar uma escola como se ela fosse uma escola técnica do passado. Essa escola já não existe há muito tempo. Por quê? Aqueles professores do passado, que foram meus professores, eu não tive um professor graduado no ensino profissional. Nenhum. A minha geração foi a pioneira, foram os primeiros professores graduados. Não que a graduação fosse... E não o que eles davam de conteúdo, em termos de laboratório, é uma coisa fantástica, porque eles tinham a arte do fazer, o conhecimento do fazer, que nós perdemos também, né? Com a formação aí doutoral, os professores fogem do laboratório e ficam no quadro negro. Agora é quadro branco, né? Não é mais quadro negro. Então, eu acho que tudo isso é preciso que a gente dialogue, né? Para a gente conhecer a escola que tínhamos e que fez nome, que já não existe mais, e nem vai existir. É uma nova escola, novos atores, né? Então, eu estou aqui me colocando à disposição, se convidado for, né, para participar desse fórum de discussão entre os professores de outros campos, que eu tentei fazer isso, né, como chefe de departamento e não consegui porque eu não sou sistêmico. Então, isso se esvaziou. Eu acho que a diretoria de ensino ela tem que fazer um movimento de integração e intercâmbio forte, né? Ela tem que se ocupar disso, porque senão a gente não cria uma política minimamente integrada, né? Então, tudo isso são desafios, né? É isso. Professor, eu agradeço muito pela sua colocação agora, pela sua participação, assim, né, por essas declarações que o senhor fez, fundamentais mesmo, né? Esperemos aí que quando a gente tiver estabilidade institucional novamente, né, com diretores de ensino devidamente escolhidos, acompanhados pelo diretor eleito, tudo mais, a gente consiga, né, essa estabilidade de ação, né? E aqui nós estamos convidando uns aos outros, né, para essas ações. A gente precisa realmente agir junto e as nossas diferentes experiências precisam estar na cena, né? A gente precisa estar aí. Quando o senhor coloca, assim, por exemplo, de que, bom, o professor da área técnica precisa, né, perceber-se, não foi nesses termos que o senhor colocou, mas eu já estou adaptando aqui para a minha fala, precisa perceber-se como professor, né, e como agente desse currículo e também se disponibilizar a esse diálogo. Eu acho que a gente está tendo avanços enormes nesse sentido, mas assim como as práticas integradoras, elas precisam deixar de ser pontuais, elas podem começar como pontuais, mas elas precisam se tornar, assim, o caminho de execução do ensino médio integrado, né? Hoje, quando eu consigo, sei lá, dialogar com a Marta e elaborar um projeto com ela, eu de inglês, ela de física, ou quando eu consigo dialogar com meu colega de redes imediatamente, é um início de prática integradora, né? Mas a gente precisa começar a agir assim, né? Efetivamente, ser este o único caminho, né? Eu acho que a gente vai conseguir sair do cenário arriscado em que a gente está, né? Frágil, talvez, nesse sentido. Eu vou começar a fechar, né, a minha fala. Eu não sei se já circulou aqui a lista de presença, não sei, não estou conseguindo ler aqui o que a pessoa colocou. Mas eu vou fechar a minha fala, porque o nosso tempo já até bateu, né? Mas eu vou dizer duas coisas muito rapidamente, né? Sobre essa disponibilidade que a gente precisa ter para enfrentar os cenários que a gente não conhece, né? Então, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu fiz a minha prova prática
de entrada para o Cefet em 2014, passei na prova escrita, obviamente, fui fazer a prova prática. Eu recebi o tema que dizia o seguinte: uma aula sobre formação de palavras, etc. e vinha a especificidade da minha área, para o ensino médio integrado em telecomunicações. Era isso que estava escrito na filipeta que eu sorteei. Bom, eu não fazia a menor ideia do que era ensino médio integrado e muito menos um curso de telecomunicações. Então, eu tratei ali naquelas 24 horas de saber o mínimo, né, para a preparação da aula, apresentei, fui aprovado, tudo bem. Estávamos num cenário bem inicial, né, de ensino médio integrado no próprio Cefet, e aí entrei para essa cena para começar a desenvolver, né? E como a Marta já falou, também me interessei por isso, né? Um pouco antes do EIEP, só pela própria criação, né, dessa modalidade, e aí fomos fazendo, e estamos fazendo, né? Estamos discutindo e precisamos estar nessa discussão, né? Com quem já caminha há mais tempo, com quem está chegando, ouvir e praticar, né? Eu acho isso fundamental. E vou fazer uma defesa aqui, muito breve, do espaço integrador, né? Que do modo como nós o realizamos na nossa realidade de Petrópolis, eu tenho defesas contundentes a respeito de seu funcionamento, né? E de uma possibilidade muito nítida, muito clara e muito efetiva de colocação em prática da pesquisa como princípio educativo, né? Como prática pedagógica e princípio educativo. Infelizmente, por circunstâncias curriculares e outras, e pragmáticas, ele está morrendo agora. É um projeto que está em pleno funcionamento e em plena efetividade, vou dizer assim, né, com resultados muito positivos, que está morrendo devido a ordens pragmáticas, etc. e tal. Mas eu não pretendo abrir mão, né, dessa prática, vou ver como, vou fazer, para quem sabe um dia, né, quando a gente tiver em condições de discutir as políticas pedagógicas, né, do nosso projeto institucional, a gente de repente voltar, né, porque durante a sua execução, eu ouvi experiências de outros campi com relação a isso que se chamava de espaço integrador, e que eu andei em companhia da Daniela, que estava aqui na sala, e da professora Terezinha Taione, escrevendo a respeito disso como uma não disciplina, né? Então, o que eu quero dizer é isso, né? O projeto está morrendo nesse momento. E, assim, eu estava para dar o exemplo de que, enquanto ele existia com mais vigor, eu ouvi experiências de outros campi em que se dizia assim: bom, não deu certo, o espaço integrador tornou-se um horário de aplicar a prova de segunda chamada, etc. e tal. Mas, assim, foram experiências que não deram certo, eu acredito que tenha tido motivos, né? De falta de aplicação, de falta de integração, ou, enfim, da ordem daquele cotidiano. Mas no nosso, realmente foi muito eficaz. A gente tem tentado apresentar ele por aí, deixar registrado em artigos, etc. e tal, para que ele não morra efetivamente, né? E aí, oportunamente, voltaremos a, tomara, com boas esperanças, falar sobre isso. Então, eu encerro por aqui a minha fala, né? Não estou encerrando a sala, os colegas certamente vão falar. Quem mais quiser falar, fique à vontade. E agradeço muito por estar com vocês e estou aí plenamente disponível para a nossa frente de defesa institucional e nacional do ensino médio integrado. Muito obrigado por estarem aqui. Foi bom estar com alguns colegas novamente, com quem eu não falava assim, mais pessoalmente há bastante tempo. E agradeço aí a Marta e a Renata por terem topado essa empreitada da gente discutir. Tá bom? Muito obrigado e até breve. Imagina, obrigada, Felipe, obrigada, Marta, e a todos que estão aqui. Eu acho que se a gente não tivesse um tempo aí para encerrar, a gente até passou do horário, nós estaríamos aqui debatendo, né? Porque é um assunto comum e muito caro a todos nós. Então, todas as falas aqui foram muito importantes, tanto as ditas aqui por áudio, quanto ali no chat, né? As proposições ali do Cristiano, as questões de reflexão, né? De como levar o docente ao engajamento, né? O professor José Cláudio também disse, né? Não é colocar como um ponto da rádio, mas assim, levar esse docente
a participar, porque é algo que é interessante para ele, né? Como levar a esse engajamento. E só tenho a agradecer, como eu disse, me interesso pelo assunto e estudo o assunto porque faz parte da minha prática docente, onde atuo, entendo e gosto da proposta curricular, acho que ela é muito importante. Então, muito embora não seja o meu objeto primeiro de pesquisa, ao qual eu me dedico, é impossível fechar os olhos para ele sendo docente dentro dessa perspectiva curricular. Então, acho muito importante que continuemos sim. Muito obrigada. Bom, eu queria também agradecer a Felipe e Renata aí por terem me feito a proposta de participar da mesa, né? Eu não sou uma pessoa tão especialista assim no tema, mas estou começando, né, a me enveredar por ele na pesquisa, mas com a experiência do Cefet, acho que já, na verdade, me ajuda a ter muitas questões, a ter muitos, né, pensar em muitas dificuldades, mas também a vislumbrar caminhos, né? Eu gostei muito da interação da mesa, das colocações que foram feitas, e sobretudo do chat, que estava muito movimentado também, era, né, tive até, dá para fazer uma outra mesa só de formação de professores, né, na perspectiva do ensino médio integrado, ou desenvolvimento profissional docente na perspectiva do ensino médio integrado, enfim, que eu acho que isso é um tema que eu sei que é do Felipe de tese aí, da Suelen também, que são pessoas que, no campo da pesquisa, eu acredito que tem muito a contribuir conosco quando seus trabalhos forem finalizados, né? Mas, no mais, é agradecer mesmo ao Felipe e a Renata pela oportunidade e a todo mundo aqui pela presença. Que mais pessoas estariam, mas a CPEX concordo com a Mônica que é um evento que concorre, né? São muitas atividades concorrentes, então eventualmente colegas interessados também estão fazendo atividades ou orientando alunos aí nas suas representações, então isso acaba dificultando um pouco, né? Mas os que estávamos aqui, todo mundo muito ativo aí nas participações, nas manifestações, isso é muito bacana, que nos faz perceber, pensar que aquilo que a gente discute no grupo, né, toda vez que a gente se reúne, né, Felipe, Suelen, Fernanda, estamos aqui, que a gente está sempre perseverando no grupo de pesquisa, diante das múltiplas tarefas que a gente tem também aí, né, no ensino, na extensão e na gestão, né, de participações em várias, em diferentes atividades. A gente persevera nisso, às vezes a gente pode pensar que é um trabalho solitário desse grupo, né? Mas vejo que muitas outras pessoas também interessadas, algumas delas estão aqui, e isso nos dá uma sensação de que, então, o nosso problema não é só o nosso problema, né? Não que isso minimize o problema, né? Mas isso ajuda a pensar que mais pessoas conhecem o problema, sabem do problema e eventualmente podem ajudar a resolver o problema, né? Ou apontar caminhos. Então, acho que isso me deixa bastante satisfeita. Queria, mais uma vez, agradecer aí a participação de vocês, deixar um abraço para todos. Infelizmente, a gente não pode estar aí presencialmente, mas a gente, né, mesmo com excesso aí de videoconferências e a gente faz no computador, dedicar essa parte da manhã a essa atividade, eu acho que é de muito valor para a gente. Acho que falo o nome de Felipe e Renato também. Muito obrigada aí pela participação de todos. Valeu, então, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigadão, gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Saúde para todos. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau. obrigado mesmo, gente. Tchau. Felipe, depois que você veio, eu acho que o Sandro tá aí, né? Para ele fechar a gravação, alguma coisa do tipo. As pessoas estão se despedindo, né? Eu acho que é legal esperar um pouquinho, né? Para as pessoas irem se despedindo por aí. Oi, Sandro, tudo bem? Sim, Marta. Tá tranquilo? Tudo bom? Tudo tranquilo? Beleza. Sim, eu vou fechar, sim. Quer dizer, tranquilo não tá sair, tranquilo, né, assinar. Sandro? Porque tá movimentado para você essa semana aí, né? Mais do que o comum, né? Um pouquinho. Tá movimentado, né? Pois é. Muito tá obrigada bom, tá aí muito pela legal. assistência, tá legal? Beleza, querido. Um abraço para você, bom trabalho aí. Tudo de bom. Até mais. Valeu. Obrigado.